Irmãos, hoje eu quero falar com vocês sobre o pecado que mata os seus sonhos. Eu quero falar sobre o pecado que bloqueia os seus planos, que anula o seu chamado, o seu propósito. E eu quero começar essa palavra aqui com uma pergunta. Quem de vocês já perdeu uma bênção porque deixou para depois? Depois eu faço, depois eu oro, depois eu vejo. Depois. Quem aqui já perdeu uma bênção porque deixou para depois? Eu já. Eu quero falar aqui hoje sobre a preguiça, que não é apenas um hábito ruim, mas é um pecado. Um pecado que está ali na lista dos pecados capitais. De um grande estudioso lá da época medieval, Magno Gregório I. Ele estava associando a palavra de Deus, os pecados, com o nosso comportamento moral. Então ele listou esses 7 pecados capitais. A preguiça. Às vezes nós não falamos, sobre a preguiça. Nós falamos sobre a bebedice, nós falamos sobre a soberba, mas a preguiça, ela vem disfarçada de tantas coisas. E nós precisamos estar atentos, porque é um pecado que mata os seus sonhos. É sério. Então a preguiça, ela pode ser uma atitude ou a falta de atitude. O fato é que é uma escolha que te afasta de Deus e te afasta também do seu propósito. E a Bíblia trata a preguiça com muita seriedade. Então por isso nós temos que estar atentos. Nós temos que ser astutos, porque o inimigo, ele não brinca de ser inimigo, mas muitas vezes nós brincamos de ser crentes. Sabe por que a Bíblia trata a preguiça com muita seriedade? Porque a preguiça, ela causa a pobreza espiritual, emocional, material e até relacional. Muitos casais se separam por preguiça de investir no relacionamento. É mais fácil apontar para o outro. A culpa é do outro. Mas nunca olha para si e fala: será que eu também não investi? É muito difícil a gente chegar para um casal que está em crise e um dos dois assumir a bronca. Não, realmente, eu errei. Então hoje a gente vai falar sobre isso. Amém? Para isso eu escolhi um texto áureo. Provérbios capítulo 6, a partir do verso 9. Do 9 ao 11. Está escrito assim: ó preguiçoso, até quando ficará deitado? Quando te levantarás do teu sono? Um pouco a dormir, um pouco a tosquenejar, um pouco a repousar de braços cruzados. Assim sobrevirá a tua pobreza como o meliante, e a tua necessidade como um homem armado. É forte, não é? Então, vou ficar um pouquinho de braço cruzado. Eu mereço, gente. Eu também sou de carne e osso. Eu vou dormir um pouquinho. Só mais um pouquinho. O telefone despertou, mas eu desliguei. Só mais um pouco. Hoje também, vou descansar. Mas amanhã também, mas depois também. E aí o tempo vai passando. A preguiça é a paralisia que não quer se mover em direção ao que Deus tem para nós. É como se você dissesse: eu creio em Deus, eu creio que Ele tem um grande projeto,
Mas sabe, Deus, eu não estou afim de colaborar com o Senhor. Até porque tem um processo, e eu não estou afim de passar por esse processo. Esse processo vai me tirar da zona de conforto, e eu não estou afim. Sabe, essa cruz que o Senhor morreu lá, valeu para muita gente, mas para mim, para mim não, né? Chega. Para, né? Então a preguiça, eu daria uma definição para você aqui de preguiça. Preguiça é a arma silenciosa que causa muita destruição. É o inimigo disfarçado de conforto. Lembra disso? Preguiça é a armadilha silenciosa que causa destruição. O inimigo disfarçado de conforto. Não se esqueça disso. Então, quantas vezes, seja sincero com você. Hoje a palavra é entre eu e você. Não cutuca ninguém que está do seu lado. Porque o nosso bate-papo é aqui, reto. Quantas vezes você deixou de orar, de ler a Bíblia, de fazer o que você tinha que fazer, porque você disse, estou cansado. Amanhã, depois. Então, eu elenquei aqui 6 tópicos para a gente discorrer sobre esse assunto e para isso realmente ficar marcado na tábua do teu coração. Primeiro, a preguiça é a ausência de movimento a favor da vida. Então a preguiça, ela subtrai força. Aquilo que subtrai força da vida está provocando o quê? A morte. E na Bíblia, o que Tiago fala lá no capítulo 2, no verso 17? Que a fé sem obras, ela é morta por si mesma. Ou seja, é a mesma coisa falado de forma diferente. Hoje, eu fiquei muito feliz quando o pastor Eduardo falou pela manhã. Quem estava aqui de manhã? Levanta a mão. Então, a hora que ele estava falando, eu falei, Deus, o Senhor é demais, que conexão. É como se eu fosse um anexo, né? Um adendo dentro da palavra dele. Então eu fico muito feliz quando eu estou em sintonia com o Espírito Santo, né? E uma prova disso é quando ele usa o pastor Eduardo para falar que a gente está nesse alinhamento. E Deus já tinha me dado essa palavra desde a última oportunidade que o pastor Eduardo me deu para estar pregando aqui. Mas eu sentia que não era hora. Então hoje foi o momento para a gente estar em sintonia, para que isso fique marcado no coração de vocês. Então a preguiça é a ausência de movimento a favor da vida. Você pode ter sonhos, você pode ter projetos, você pode pensar num milhão de coisas, mas se você não se movimentar, tudo isso vai ficar apenas no campo da intenção. Precisa de um movimento para as coisas acontecerem, concluírem, fazerem, o que for, mas precisa de um verbo na ação. Não adianta só ter uma intenção, você tem que agir. E a preguiça, ela gera perdas, é como se fosse um veneno lento, onde a pessoa vai se acomodando, ela aceita menos, ela concorda em viver abaixo do padrão que Deus designou para você e para mim, porque existe um padrão que Deus deixou para mim e para você na Bíblia, certo? Está escrito lá em 1 Pedro capítulo 2. Lá Deus diz para mim que eu sou a geração eleita. Eleita para quê? Para participar do sacerdócio real. Então ali Deus está falando, olha Márcia, você é uma princesa. Varão, você é um príncipe. Não aceite nada menos que isso. Mas aí você fala, será? Isso não é para mim. Então você está desalinhado com a palavra.
E quando a gente não aceita, a gente faz todo mundo que está ao nosso redor também se movimentar. E eu entendendo que eu sou princesa, meu marido que lute, né, gente? Ele é que lute, mas fazer o quê? Eu não posso aceitar, Deus está falando, né não? Brincadeiras à parte, né, meu bem? Olha, a preguiça, ela te paralisa. E o que não se move, acontece o quê? Apodrece. Nós somos uma cidade que luta contra a dengue. O que é a água parada? Ela promove o quê? Doença. Sujeira, limo, atrai mosca. A nossa alma não é diferente. A nossa alma também adoece se ficar parada no tempo. Então tem muita gente que fala: ah, não precisa de ir no culto todo domingo. Nossa, você vai 2 vezes? Como assim? E nem sempre, irmãos, é porque eu estou morrendo de vontade de vir. Hoje mesmo o pastor Eduardo falou, a gente não faz só o que quer. A gente tem um compromisso com o Senhor de movimentar a alma, o espírito. Sabe por quê? Porque eu quero ser usada. Então eu tenho que movimentar. Ah, tem 2 cultos, eu vou nos 2. Só se acontecer alguma coisa muito, sobrenatural. Como final de semana, por exemplo, eu estava numa confraternização com a minha família lá em Minas. A família por parte da minha mãe. É um povo muito festeiro. Então todo ano se reúne. E essa foi uma tradição que minha avó deixou. E dá trabalho. Dá muito trabalho. Minha avó fazia aniversário todo 31 de dezembro. Então a minha família, quem é da minha geração, não sabia o que era passar ano novo que não fosse com ela. Porque era uma tradição. Ai do neto que não fosse. E ela conseguiu passar isso para nós. Então, uma vez por ano, mesmo depois dela falecida, nós nos reunimos. E relacionamento, irmão, também dá trabalho. Por quê? Não são todos crentes. Ali tem todo tipo de fé. E dá trabalho o quê? Eu tenho que respeitar todo mundo. E todo mundo tem que me respeitar. Então, quando a gente se propõe a encontrar, é porque nós estamos querendo realmente que nessa comunhão ela seja frutífera de uma forma positiva. Então eu não vou de qualquer jeito. A gente tem que orar, colocar na presença de Deus, é ou não é verdade? Então todo mundo se doa um pouco. Então o relacionamento, irmãos, é investimento. Então, tem gente que mora aqui em Goiânia, como eu e o Rodrigo, tem outras primas que moram, meu pai e minha mãe hoje moram aqui, mas tem gente que mora em Brasília, São Paulo, então dá trabalho. Pela família, Recife, pela família, todo mundo estava lá, pertinho de Patrocínio, mas nós fomos. Relacionamento dá trabalho, mas se você quer ter uma grande família, se você quer ter bons relacionamentos, você tem que estar disposto a doar. Paralisia gera doença. Então, diferente de procrastinação, a preguiça não tem intenção de fazer. E ela também não tem essa emoção, sabe? Porque às vezes, quem procrastina, depois tem aquela ansiedade. Nossa, por que eu não fiz, né? Ainda tem assim um peso de consciência. Ou então uma frustração porque não fez. Não. O preguiçoso, sabe, é um nível bem pior. Ele se sente bem em não fazer. Ele sente confortável, sabe, em ser servido. Quem aqui que gosta, né? Eu gostava demais de fazer trabalho em grupo, pelo poder da comunhão. Aí se juntava todo mundo, né? Tinha aquela compartilhar de ideias, divisão de tarefa. Olha, você pesquisa isso, porque na minha época, irmãos, não tinha isso aqui não. Você tinha que comprar uma Barça. Se você não tinha dinheiro, você tinha que ir na casa de alguém ou na biblioteca. Não tinha jeito de digitar não. Era
manual. Se você errasse numa folha, você tinha que escrever ela toda de novo, porque a rasura contava ponto. Não era igual é hoje, não. O negócio era tenso. E sempre tem aquele que não faz nada. E ele tem prazer, certo? Em te empurrar pela pressão mesmo da preguiça. Você sabe que ele não vai fazer. Então, para você, que é responsável, não ficar no prejuízo, você faz a parte sua e a parte dele. E ele não tem o menor pesar. Então, assim também a gente aprende a identificar algumas pessoas que são tóxicas, que estão ao nosso redor. Agora eu te pergunto, como que você tem feito com seus processos com Deus? Qual tem sido a sua postura? Você tem sido uma postura de dinamismo, que faz e acontece, você se movimenta, ou a sua postura está parecendo com essa historinha aqui que eu estou contando? O preguiçoso, ele sempre quer tirar vantagem. E eu não entendo, porque assim, quem nunca viu ou quem nunca fez, vai para a academia, o instrutor chega e fala, ou o personal, chega e fala assim, olha, 10 repetições, você já evoluiu para o peso tal. O personal vira as costas, ele faz 30% das repetições que ele falou, diminui o peso e acha que tirou vantagem de quem? Do personal? Pelo amor de Deus, o que isso vai afetar a vida do personal? Nada. Cadê, gente? Pois é. Né? Em que vai afetar a vida do personal? É a sua vida que está em jogo, mas o preguiçoso, ele acha que ele está tirando vantagem. Ele tem sempre uma boa historinha para te contar. Sempre. Então nós temos que estar atento a isso. Por quê? Porque nada vem de uma vez, né? A preguiça, ela não está sentada num sofá te esperando. A preguiça, ela está escondida nas desculpas, nas atitudes não feitas, na procrastinação. Então tudo tem um passo. Uma coisa é como o pastor Eduardo falou, todos nós pecamos. Uma coisa é você, nossa, peraí, meu Deus, hoje eu tive uma atitude de preguiçoso, mas peraí, isso não vai acontecer mais. A outra coisa é você se acomodar e ficar nessa letargia. Quando você deixa o veneno realmente tomar conta de você e aí você não vê outra saída. O terceiro tópico, a preguiça gera pecados secundários. Vamos ver quem são os filhinhos da preguiça? A murmuração, a inveja, a comparação, entre outros. Porque o preguiçoso, ele não faz, mas ele é o primeiro a criticar quem está fazendo. O primeiro a criticar. O preguiçoso, ele não faz, mas ele julga quem está fazendo. E ainda coloca defeito. Então quem não planta, ele coloca a culpa no solo. Ah, eu não plantei porque o solo não é bom. Eu não fiz porque não valia a pena. Ah não, servir lá na igreja? Ah não, já tem gente demais, não precisa não. Na mídia, que o povo está precisando? Nada, o povo sabe se virar lá sozinho, não precisa de ninguém mais não. Isso é papo. Para que servir? Eu aprendi ao longo de alguns anos, estudando sobre o comportamento humano, que nós atraímos a nossa medida. E isso tem um objetivo: você olhar para dentro de você e entender o que precisa ser mudado.
E nós atraímos a nossa medida em todas as esferas, até no trabalho. Eu não tenho um cliente que eu não consiga suportar. Se aquele cliente apareceu para mim, é porque Deus confia em mim, que eu vou ser instrumento na vida dele. E principalmente, gente, essa medida, ela realça ainda mais no nosso compromisso matrimonial. Muitas vezes é mais fácil a gente falar: ah, mas eu casei com um marido muito infantil. Nossa, que atitude. Nossa, ele é grosso. Nossa, porque mulher reclama, viu? Mulher reclama. Meu Deus. Ah, não, meu marido, não sei o quê. E critica, e reclama, e fala mal. Mas é incapaz de olhar e falar assim: peraí, o que eu estou fazendo para que ele haja dessa forma? Em que ponto eu deixei de colaborar? Eu vou contar uma historinha para vocês aqui, para a gente não falar de ninguém, né? Então a gente vai falar aqui imaginariamente do João e da Maria. Então o João era aquele que reclamava muito da Maria, mas muito, muito, muito mesmo. Então ele falava que ela era chata, que ela se tornou crítica, que ela se tornou fria, que ela não era mais carinhosa com ele, não entendia mais, que o relacionamento já estava no final porque a culpa era da Maria. Então João procurou um pastor lá da Fortes em Cristo, né? O pastor Eduardo. E aí quando João chegou lá com o pastor Eduardo, e ele fez todas as críticas da Maria, o pastor Eduardo entregou para ele um espelho, e um espelho embaçado, e uma flanela. E falou para ele assim: vê o que você está vendo aí no espelho. Ele falou assim: nada, ué, o espelho está embaçado. Aí ele falou assim: não, mas pega essa flanelinha aqui que eu te entreguei e limpa o espelho. Aí ele foi, passou a flanela várias vezes, falou assim: nossa, eu achei que o defeito estava no espelho. Eu não tinha visto que ele estava sujo. Eu achei que ele tinha entrado água, estragado, estava envelhecido, mas eu não sabia que ele estava sujo. E assim somos nós. É mais fácil falar que o espelho está embaçado do que limpar os nossos hábitos ruins, do que abrir mão do nosso orgulho, da nossa soberba. É muito mais fácil. É muito, muito, muito mais fácil falar que o espelho está estragado, colocar a culpa na Maria, do que olhar para dentro e falar: aonde que eu parei de investir nesse relacionamento? Será que eu só chegava e falava que estava exausto em casa? Será que terminava o trabalho, eu fazia hora ainda no trabalho para ver se eu chegava em casa e não ajudava em nada, nem na lida com as crianças, nem com nada? Gente, dá muito trabalho um relacionamento. E eu quero dizer para vocês que um relacionamento saudável não é feito de pessoas perfeitas. É feito de pessoas que têm atitude, disposição de se movimentar, de se exercitar para aquilo dar certo. Quando eu não tinha maturidade, eu falava: gente, mas eu vim de uma família que conversa para tudo. Minha mãe, ela ensinou isso para a gente conversar sobre tudo. Desde pequenininha ela conversava com a gente. Eu tinha 6 anos, ela estava grávida, a gente sentava, deitava junto ali na fazenda, e a gente ia conversar sobre qual nome que ia ser do neném, porque não tinha ultrassom, não sabia se era homem, se era mulher. Então a gente sempre conversou muito, sempre um relacionamento muito próximo, muito afetivo. E eu me casei com o Rodrigo, que foi criado de uma forma diferente. Então eu achava que eu estava muito certa e que ele estava totalmente errado. Ué, como assim uma pessoa não gostar de conversar? Onde já se viu isso? Né?
Então eu achava que absurdo que era esse. Então eu me via no direito de falar, gente, mas Rodrigo tem que amadurecer, tem que aprender a conversar, né? Que falta de respeito. Mas isso é a maturidade. Então, eu passei a entender que o Rodrigo é um agente de Deus na minha vida, para me fazer melhorar, para entender que o diálogo não é a hora que eu quero, e não é do jeito que eu quero, nem no tom de voz que eu quero. Muitas vezes nós achamos que o nosso cônjuge é um inimigo nosso. Não. Quando a gente amadurece, a gente entende assim, verdade, eu tenho que respeitar o tempo dele. Ele pode até conversar, mas a hora que a poeira baixar. Hoje eu já sei a hora de conversar com ele. E isso me fez ter o quê? Experiência, até para eu poder aconselhar. Eu sei que eu não posso conversar com ele de qualquer tom. E isso é bíblico. Nós temos que saber respeitar marido e mulher. Mas eu achava que só pelo fato de conversar, eu era muito madura. Então nós temos que ter essa humildade de olhar para dentro e falar assim, poxa vida, essa pessoa não está cabendo aqui dentro de mim, será que a culpa é só dela? Ou será que sou eu que tenho que melhorar? Porque é mais fácil, gente. É mais fácil desistir e pedir um divórcio. Eu e o Rodrigo, em 30 anos juntos, nós temos 30 anos juntos, né? Mas ano que vem que a gente vai fazer 30 anos de casado. Gente, nós já passamos coisa demais. Meu Deus do céu. Mas coisa demais, não, meu bem? Mas muita coisa. Muita água já passou debaixo da ponte. Vocês acham que eu nunca pensei em desistir? Muitas vezes. Ele também. Mas a gente escolheu o trabalho. Nós vamos caminhar mais uma milha, mais duas. E agora, gente, ai desse homem se pensar em me largar, agora não tem volta mais não. Não é não, meu bem? Agora acabou, agora é até Jesus voltar. Agora é roer os ossos. Então, e uma coisa que é importante, porque muitas vezes a gente fala, né, roer os ossos, e é ruim, né? Parece que é um negócio assim, eu tenho que ficar, né? Ao longo do tempo, a gente foi vendo que quanto mais a gente investia na gente, melhor ficava o relacionamento. Hoje, nós dois temos a mesma idade, não fala que não é. Porque ele é doido, gente, para falar que é mais novo do que eu. Só 50 dias. Mas nesses 50, ele fala 500 vezes que eu sou mais velha do que ele. Então, nesses 51 anos, eu conheci o Rodrigo, tinha 21. Hoje é muito melhor em todas as áreas do que quando a gente tinha 21 anos. Mas muito melhor. Nós nos preparamos para esse momento onde o ninho vai ficar vazio, né? Aonde primeiro saiu a Luísa, agora está saindo o Heitor. Ah, Márcia, mas não sente? Claro que a gente sente. Mas a gente sente assim, aquela emoção, uma mistura, né? Mas o saldo é tão positivo de alegria, porque parece assim, conseguimos, né, passar aquilo que é certo, conseguimos passar uma direção de família, e eles quiseram as mesmas coisas que nós, construir família. Então parece que é aquela missão cumprida. Gente, isso dá trabalho, dá muito trabalho. Oi? Ainda buscou a sogra e o sogro para ficar mais perto, né? Então, dá muito trabalho. Filho é outro assunto que dá muito trabalho. Porque tem muita gente que está num efeito manada. Eu vou ter um filho, porque todo mundo tem. Gente, é muito diferente ter um filho e ser mãe ou ser pai. Eu louvo a Deus, eu tenho muito orgulho, assim, quando eu vejo a Luísa sendo mãe, a minha filha sendo mãe.
porque ela verdadeiramente pegou o encargo para ela. Ela deixou tudo para viver a maternidade, porque ela entende que aquilo é passageiro, e depois ela pode retomar a vida profissional. E Deus tem dado condições, porque quando a gente toma uma decisão, né, o pastor fala, para quem Deus dá uma visão, Ele dá a provisão. Então, quando os dois em acordo tomaram essa decisão, Deus entregou a provisão. É claro que não tem jeito de ter tudo, mas eles têm muita consciência disso. Então, ela é mãe de verdade. Eu sei que ele está muito novinho ainda, né? Mas ela já tem aquela consciência de tela. Gente, na minha época que os meninos eram pequenos, não tinha esse trem de tela. Ah não, tá chorando? Dá tela. E eu louvo a Deus que eu e o Rodrigo também, a gente não tinha condição de colocar menino em tempo integral, sabe? A gente foi obrigado a ser pai e mãe. Então estava na igreja aqui, ó, o menino não queria ir para a salinha, ó, era aqui do lado, disciplina. E para disciplinar uma criança dá trabalho. Aqui na Fortes, graças a Deus, eu nunca vi. Mas em outras igrejas que a gente visita, pastor, às vezes a gente vai andando assim no corredor, e a criança que não foi para a salinha, o pai entrega a tela para ela durante o culto. Nossa, mas eu acho isso tão fofinho. Só que não. Mas graças a Deus que aqui na Fortes não tem isso. Nunca vi, né? Gente, não existia isso. Então o menino era disciplinado, era aqui, ó, quieto. E pensa numa benção que era o Heitor, que a Luísa ainda é mais fácil. Mas o Heitor, Jesus Cristo, é o Benjamin do pastor Eduardo, é isso aí. É por aí. Então, eu vou falar uma coisa para vocês, não é brincadeira, né? E hoje a gente vê, né, tem burnout de tela em criança. Tem crianças que estão dependentes, que dão crise de dependência, né, de abstinência. Elas dormem e ficam assim, ó, com o dedinho. Criança, bebês, gente, de 3 anos de idade. Sabe por quê? Porque pai e mãe, é mais fácil entregar uma tela do que você ter criatividade para brincar com seu filho. Para você inventar ali um quebra-cabeça, um brinquedinho de montar. É mais fácil entregar a tela para o seu filho do que educar ele. Ah, mas todo mundo faz. Você não é todo mundo. Meus meninos brincam às vezes, né? Que eu falava essa frase demais, mas está escrito na Bíblia. Nós não somos todo mundo mesmo, não. Lá em Números, uma multidão não entrou na terra prometida. Sabe por quê? Porque estava todo mundo fazendo, mas 2 pessoas não estavam. E Deus olhou lá no meio da multidão, Josué e Caleb. Esses 2 aqui eu vou apartar. O resto, acima de 20 anos, vai ficar tudo no deserto, não vai entrar na terra prometida. Então você não é, sabe, essa síndrome aí, ó, de andar em manada, todo mundo dá, toda mãe dá, não faça isso. Não queira ter apenas um filho, porque todo mundo tem. Seja mãe, seja pai. Viver nessa letargia aí, ó. E pai de adolescente, então? Gente, dá trabalho, nós temos que conversar. E nós temos que falar. E nós temos que apoiar. É ou não é? Pai de adulto. Meu Deus, tudo dá trabalho. Tudo. Agora, você pode escolher ser preguiçoso. Você pode escolher. Não tem problema. Tanto você, quanto a sua geração, vai estar afastada de Deus. É só essa consequência e está tudo bem. Mais uma vez eu quero te dizer, a preguiça, ela não aparece deitada no sofá. Ela se esconde nas desculpas, no silêncio, no orgulho e na resistência de mudar. Relacionamentos saudáveis
não são feitos por pessoas perfeitas, mas sim por aquelas que se dispõem a crescer, a evoluir, a se movimentar. Quarto item: viver no piloto automático é negar a comunhão com Deus. Em Apocalipse 3, do verso 15 ao 16, está escrito: eu conheço as tuas obras, mas porque não és frio e nem quente, porque és morno, estou a ponto de vomitar-te da minha boca. Eu já expliquei isso aqui, o pastor Eduardo também, mas o Espírito Santo, ele me constrange a novamente falar sobre isso aqui, né? O que é o morno, o que é o frio, né? Não tem nada a ver com fé, certo? Deus não está falando assim, olha, antes você tivesse muita fé ou tivesse pouca fé. Não, Deus não está falando isso. Aqui está falando de função. Aqui o anjo estava sendo direcionado à igreja de Laodiceia, tá? E ao norte tinha Hierápolis, que era conhecido pelas águas termais de Hierápolis, como nossa Caldas Novas aqui, as águas medicinais, que tinha a função de cura, né, de melhora na saúde. E ao sul tinha Colossos, que é como se fosse o nosso Nordeste, que o povo vai para a praia, lugar de descanso, a função de descanso, né? Casas de veraneiro, Então, cada um tinha uma função. E ele está falando, olha, porque você não tem função, porque você é disfuncional, eu estou a ponto de te vomitar. O preguiçoso é morno. É morno. Ele faz as coisas sem intenção. Gente, e falar sobre intenção, quem é da Forte sabe, o pastor Eduardo fala isso quase que todo culto, que nós temos que ser intencional. Quando Davi, ele topou o desafio de vencer o gigante, ele tinha intenção. Por quê? Porque ele foi pesquisar antes, o que eu vou ganhar com isso? Ele tinha intenção na recompensa. Então, o morno é aquele que faz por fazer, vive por viver, toca, do jeito que dá, deixa a vida me levar, vida leva eu, né? Quando você para de colocar intenção, você se desconecta da fonte, que é Cristo. Deus se move com quem está presente no presente. Irmãos, é um exercício que eu comecei a fazer. Eu estava com problema de retenção de líquido, então eu tinha que fazer drenagem linfática. Então eu ia para massagem, eu não queria saber do celular, eu queria curtir aquilo, é toque, não é? Um carinho. Então eu ia para massagem e agradecia a Deus, Senhor, obrigado. Que mesmo por causa de um problema, eu estou tendo a oportunidade de fazer uma massagem. E ficava conectada com Deus, com intenção de curtir aquilo. Eu vou fazer uma escova no meu cabelo, gente, quer uma coisa melhor do que alguém mexer no seu cabelo? Eu só levo o celular porque o meu cartão está no celular. Mas eu não invento conversa para fazer ali. Eu estou presente no presente, eu vou curtir ali, ó. E lavo o cabelo, enxágua, e vai escovando, e é gostoso aquilo. Eu vou brincar com o Antônio, meu neto, eu vou ser vó raiz mesmo. Então eu não estou brincando com ele e estou de olho no celular. Se alguém tentar falar comigo dia de quinta-feira, que é o dia que ele vai lá para casa, é muito raro eu responder uma mensagem dia de quinta-feira. Porque eu sou vó integral e raiz. Então eu estou com ele, eu estou vivendo com ele. Eu e o Rodrigo, nós vamos para um jantar, é o dia do casal, eu vou estar com o Rodrigo. Às vezes eu tenho que pegar o celular do Rodrigo, mas a gente fica junto. O pastor Eduardo, é a culpa do pastor Eduardo, é isso. Mas irmãos, vamos fazer as coisas com intenção. E vamos estar presente no presente. No presente, curta. Às vezes Deus te paralisa com uma enfermidade para você curtir o seu presente. E eu aprendi a dar glória em tudo. Eu estou conectada na fonte, sabe por quê? Porque eu quero ser útil.
Eu quero ser útil. Hoje de manhã o pastor falou assim, olha, nada do que você fizer vai impedir Deus de te amar. Mas ele falou assim, Deus não confia igual em todo mundo. Não é? Então o amor de Deus, eu não quero ser só amada por Deus, não. Eu quero ser da confiança de Deus. Eu quero que Deus me confie muitas coisas. Então eu não quero ser só amada. Então isso dá trabalho a gente reagir, a gente está em dinamismo. Eu fico muito feliz de congregar aqui na Fortes, porque eu vejo que é uma igreja que não para, em nenhuma área. Então eu sei que Deus está aqui, eu sei que Deus está na nuvem, então eu estou movimentando junto com a nuvem, Isso é uma pergunta muito boa para você se fazer. Quinto tópico, Deus não se vê, quem não se move em Deus se afasta dos sonhos de Deus. Efésios 2:10, pois somos feitura dele, criados em Cristo Jesus para boas obras, as quais Deus de antemão preparou para que andássemos nela. Deus já preparou sonhos, caminhos, oportunidades, mas você precisa ter a disposição de caminhar naquilo que Deus preparou para você. Quem vive a preguiça, começa e para pelo meio, sente um vazio, faz 1000 coisas, mas não faz nada. Sabe quando você abre várias abas no computador e não dá conta de ler nenhuma? E no final, o que ainda provoca? Um cansaço, um estresse, não é? Confusão, sensação de improdutividade. Então a preguiça, ela pode parecer inofensiva, mas é um pecado que nos afasta de Deus, que paralisa o nosso propósito. Deus está chamando você hoje para se levantar, para se mexer, para se posicionar. Não aceite uma vida morna. O reino de Deus não é para os parados, mas para os que avançam na fé. E por isso eu quero te fazer algumas perguntas. Essa pergunta, faz o dedinho assim, ó, para você. Não vai pensar em quem está em casa e nem cutucar o parceiro que está do lado. É para você, tá? Qual a história que você tem contado para si mesmo sobre o seu processo? Eu estou colocando intenção no que eu faço? Eu tenho permitido o desconforto que me move para a vida? Eu tenho vivido como alguém que coopera com os planos de Deus ou como alguém que apenas espera ser servido? Olha só, o que fazer então para combater a preguiça? Na Bíblia, Deus fala, seja diligente como a formiga, trabalhe com propósito para Deus. Como terapeuta, eu te aconselho, investigue as causas internas. A preguiça pode ser um sintoma e não a causa. Existe isso? Sim. Existe muita coisa que a depressão. Então, aqui eu não estou colocando, sabe, é tudo igual. Cada caso é um caso. E na prática, haja mesmo sem vontade. A disciplina te leva à movimentação, à motivação, ao propósito. Então organiza uma rotina. Primeiro, começa o seu dia orando. Lá em Provérbios 6:6, vai ter com a formiga o preguiçoso. Segundo, escolha uma tarefa simples, mas começa arrumando a sua cama, organizando às vezes alguma coisa em casa. Começa com uma coisa simples. Ou de repente, às vezes, até mesmo tomar banho de manhã para você despertar. Mas comece. O objetivo é começar o dia com movimento. Terceiro, à tarde, faça uma pausa para o seu autocuidado.
E faça a pergunta para si: peraí, até agora eu fiz alguma coisa que realmente é produtivo, que eu tenha orgulho do que eu fiz? Mesmo que seja pequeno. Seja, sabe, gentil com você mesmo. Se puder, faça alguma coisa que você goste, tomar um café, ligar para um amigo. Sabe aquelas mensagens que você deixou lá arquivada? Vai responder alguma delas. E à noite, planeje o seu dia seguinte com pelo menos 3 metas para você fazer no dia seguinte. E finaliza com uma oração de gratidão. Assim a gente vai combater a preguiça. Então comece do começo, dê o primeiro passo, sem comparação. Nossa, mas eu nunca vou conseguir ser igual fulano. Não vai conseguir mesmo, porque o fulano é exclusivo. Mas você vai conseguir ser como Deus queria que você fosse. Para isso você vai dar o primeiro passo. Não compara, apenas vai. E ora: Senhor, olha, me tira dessa zona de conforto. Eu não quero, eu detectei que eu sou preguiçoso. E eu não quero mais, me ajuda. Eu quero lutar contra esse mal. Então, se hoje você reconhece que a preguiça tem roubado o seu tempo com Deus, sua vida de oração, a sua produtividade, ou até mesmo o seu chamado, eu quero que você se levanta. E eu quero orar com você. Eu quero orar por libertação. Eu quero orar por diligência no Espírito. O Espírito Santo me revela que tem mais pessoas. Pode se levantar. Eu quero confessar para vocês que quando a gente ministra uma palavra, em primeiro lugar quem é ministrado é o pregador. E Deus falou muito comigo. Nessa série que o pastor Eduardo tem falado sobre prosperidade e paz, porque não adianta você ser próspero e ser uma pessoa atribulada de espírito. Ele está ministrando as duas coisas, prosperidade e paz. Não adianta você ser próspero e ter uma vida conjugal desgraçada, ter filhos nas drogas, não adianta. É prosperidade e paz, caminha junto. Você precisa dar um basta na preguiça. Então eu quero orar por libertação. Esse mal vai cair hoje, e você vai ser próspero e vai ter paz na sua casa, no seu trabalho, na sua empresa. Você vai ter paz naquilo que você planeja diante de Deus. E você vai ter sucesso, porque aquilo que nós planejamos em Deus, ligado na fonte, Deus vai abençoar. Amém? Pai, em nome de Jesus, nessa noite, Pai, os corajosos que se levantaram, deram o primeiro passo, que é o reconhecimento. Eles reconhecem, Pai, que precisam do Senhor para vencer a preguiça, para vencer a paralisia. Deus, em nome de Jesus, nos livra da preguiça, Pai querido, do piloto automático, da paralisia. Deus, em nome de Jesus, desperta, Pai querido, uma fome de viver no seu propósito. Pai, em nome de Jesus, nós sabemos, Pai querido, que na comunhão o Senhor está, no movimento o Senhor está. Não deixa, Pai querido, nenhum desses irmãos acomodados mais. Deus, eu repreendo todo espírito de divórcio no nosso meio. Os nossos irmãos não terão preguiça de investir nos relacionamentos, mas eles serão os primeiros a bater no peito e falar: eu também falhei, eu estou disposto a melhorar. Eu repreendo todo espírito de falência, porque, Deus querido, eu creio
que esses irmãos irão se levantar e falar: Senhor, eu não tenho preguiça, o que é que eu tenho que fazer? Me dá direção, Pai, que eu quero caminhar com o Senhor. Eu repreendo, Pai querido, todo filho rebelde, porque os pais não terão preguiça de disciplinar, Pai querido, de adestrar esse filho no caminho do Senhor. Eu repreendo, Pai querido, todo espírito contrário ao teu, aonde a preguiça está roubando a excelência, a plenitude. Em nome de Jesus, Pai querido, eu creio que o Senhor é muito maior do que qualquer outra coisa no mundo. E por isso eu confio, Deus querido, que do Senhor vai descer agora uma unção tão grande, Pai querido, uma unção de movimento, uma unção de alegria, oh Deus querido, uma unção dínamo, Pai querido, do seu Espírito Santo. Essa unção, Pai querido, vai contagiar toda a igreja, Pai. Contagia toda a igreja, que todo mundo possa sair daqui querendo fazer, lutar. Deus, até mesmo vem aqui no meu coração agora, se você precisa ligar para alguém, para pedir perdão, para que a sua vida possa andar, para que seus relacionamentos sejam sarados, que faça isso. Mas Deus, eu profetizo que todo orgulho caia por terra, que toda soberba caia por terra, que toda paralisia, que toda aquela frase: ah, mas eu não preciso mudar, quem precisa é o outro. Deus, em nome de Jesus, isso está quebrado no nosso meio, Pai querido. Os relacionamentos não irão perecer por preguiça. Eu profetizo isso em nome de Jesus. Eu profetizo uma igreja sarada nos sentimentos, nas emoções. Deus, em nome de Jesus, o Senhor é o haja, Pai, então haja no nosso meio. Eu não sei o que os irmãos precisam, mas o Senhor sabe. E que essa noite seja a noite, Pai querido, de recarregar as baterias no Senhor. E que aquilo que estava parado possa entrar em movimento. Os sonhos que estavam engavetados possam sair da gaveta, Pai querido. E tudo aquilo que o Senhor confiou em cada um, que seja então, que haja prosperidade, Deus querido, em nome de Jesus. Em nome de Jesus é o que eu te peço. Enquanto a equipe de louvor vai adorar aqui, adore junto com a equipe de louvor. Faça do hino que eles escolherem a sua oração. Ore só mais um pouquinho, nós estamos dentro do tempo, nós temos 2 minutos. Ore um pouquinho. Coloca isso tudo que nós falamos aqui na presença do Senhor. Dessa igreja, o Senhor vai abrir os seus olhos, toda cegueira espiritual vai cair por terra, todo tampão de ouvido vai cair por terra,
Eu profetizo que todos nós iremos ver, ouvir e sentir a direção de Deus para as nossas vidas, em nome de Jesus, amém? Que o grande amor de Deus e as grandes consolações do Espírito Santo possa invadir o seu coração, possa ministrar sobre você durante toda a semana, para que você tenha uma semana em movimento, sem paralisia alguma. Que o Senhor possa te abençoar com vitórias essa semana, que você possa realmente desengavetar os seus sonhos, e que você tenha sucesso para a glória de Deus, amém?